Bom, dando continuidade às nossas entrevistas, agora eu tenho a satisfação de conversar com o Renato Irgang, ele que é engenheiro agrônomo e atua há 34 anos na Biribas Genética de Suínos e vai nos explicar para a gente um tema muito legal, muito interessante, que é sobre o melhoramento genético e o quanto isso proporciona também uma melhor qualidade de carne suína. E a gente vai entender como isso funciona. Renato, obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Bem-vindo. Obrigado também. Eu estou há muito tempo já na suinicultura e resolvi caminhar na minha vida profissional no melhoramento genético, que é uma parte da suinicultura. Talvez a gente possa definir o melhoramento genético como aquela área da suinicultura que molda o porquê que um animal é desenvolvido de determinada maneira, o que ele pode produzir. Pode pensar nisso em aves de corte, galinha de postura, suínos, bovinos, né? Então, a gente está em melhoramento genético, que hoje é uma parte muito importante da produção e está toda focada em custo, em retorno e focada no consumidor de carne suína, que é o principal elo do negócio. Certo. O trabalho que você desenvolve ali na Biribas proporciona um porco bem específico, de raça, uma raça bem específica. Que raça é essa e por que esse trabalho é desenvolvido? A gente tem na suinicultura brasileira o que nós chamamos de suínos industriais, né, que envolvem 4 raças, basicamente, Landrace e Large White, que são sempre usadas como linhas maternas, geralmente são usadas como linha materna para a produção de leitões. E a gente tem outros genótipos, Duroc, Pietran, que a gente usa principalmente para desenvolver linha paterna, linha de macho, que vai ser o pai do leitão, que vai ser produzido para o abate, né? Então, é o suíno industrial focado na produção de carne, volume de carne, tamanho de carcaça. É o produto forte da nossa exportação hoje, é o produto forte do nosso consumo interno, é esse suíno, né? Agora, com um trabalho feito pela Embrapa e pela Universidade Federal do Paraná, tem se trabalhado no resgate de algumas raças nacionais, né? Com outro enfoque, é outro suíno e é outro produto. Não é para competir com o suíno industrial, nem tem condições de competir. Mas é um produto para outro mercado, que é um produto mais focado em qualidade da carne. Tá? Aí a gente tem que cuidar, quando a gente fala qualidade da carne, pode pensar, não, o outro suíno não tem qualidade. Não, o outro suíno tem muita qualidade. Quando a gente fala em qualidade de carne, a gente está pensando numa carne que tem um marmoreio. Um diferencial. Né? Assim como o bovino de corte, nós temos, a maioria das nossas raças são raças tropicais. Nelore é o maior exemplo. Nós consumimos possivelmente 80% de carne de Nelore no Brasil, mas nós temos um nicho grande de mercado de raças europeias que produzem uma carne com um diferencial, que é o marmoreio, né? Em suínos existem as raças que eu mencionei, as industriais, e nós temos esses genótipos que estão sendo resgatados com o potencial de produzir alguma coisa diferente, né? Então, o resgate de Moura, feito pela Embrapa e pela Universidade Federal do Paraná, nós temos Moura no Brasil desde as primeiras embarcações que chegaram aqui com Martim Afonso de Souza. Eles trouxeram suínos, né? Muitos suínos. Esses suínos foram criados aqui, mais de uma raça lantejana, por exemplo, uma raça portuguesa. E essas raças foram se adaptando. E uma dessas raças que ficou é uma raça chamada Moura, né? Ela tem a pelagem Moura, né? É por isso também que ela é chamada assim. E ela tem esse diferencial. Ela cresce mais lentamente do que um suíno industrial, mas ela tem essa questão de marmoreio, que está chamando muito a atenção do mercado. E a função da Embrapa, eu trabalhei na Embrapa também, é desenvolver a tecnologia, mas
alguém outro tem que pegar e multiplicar. A função da universidade é fazer também a pesquisa e de disponibilizar a informação para o mercado. A Biribas, que tem também Landrace, Lajoie, Duroc, Pietran, tem machos sintéticos dessas raças que estão no mercado. Ela abraçou o projeto do Moura, né? E hoje a Biribas Genética de Suínos, aqui de Cascavel, tem um plantel de Moura. E esse plantel está sendo estendido, está sendo ampliado para ele ter sustentabilidade, para ele se manter por muito tempo no mercado, né? Então, esse genótipo de Moura tem essa carne de marmoreio bem acentuado. A pessoa, quando vai consumir essa carne, ela vai perceber a gordura entremeada. Essa gordura funciona como um lubrificante na mastigação e ela estimula a salivação, e a pessoa vai ter uma sensação muito boa no consumo dessa carne. É um produto bem diferenciado, é um produto para nichos de mercado a princípio, tem outro valor, né? Não é a carne da gôndola do dia a dia, né? E aí a gente, a partir desse plantel de Moura, a gente começou a desenvolver outros materiais, né, com a capacidade de crescimento um pouquinho maior, porém com a mesma qualidade de carne. Então, no melhoramento, como eu falei assim, a gente desenha, procura desenvolver e ver se é o que a gente pensou no começo, né? E aparentemente parece que essa linha que a gente fez agora, que é uma linha chamada ABS, ela está dentro desse desenho, desse plano original. Isso é função do melhorista. Então me parece, Renato, que o melhoramento genético aqui, feito pela Biribas, consegue alcançar todas essas potencialidades que a raça Moura tem, já que é uma raça diferenciada, com uma qualidade bem específica. Então é graças ao melhoramento genético que essa qualidade é alcançada, é isso? É isso mesmo, né? Nós temos que preservar a Moura, nós temos que multiplicar a Moura. É uma raça nacional e nós temos que dar importância para a nossa história, né? Nós sempre queremos coisas novas, mas nós temos que estar fundamentados numa história, numa base histórica. E isso em cultura, eu creio que Moura é uma base histórica, né? E quem vai produzir Moura e vai colocar Moura no mercado deve explorar o conjunto da história, entende? E porque hoje as pessoas querem consumir alguma coisa que também tenha história por trás, né? Então são coisas de mercado que o marketing sabe fazer, né? E eu acho que o Moura proporciona essa oportunidade. E esse outro BS é uma carne de uma qualidade assim de marmoreio excepcional e um animal que cresce um pouquinho mais rapidamente, mas o fundamento dele é Moura. E a gente não pode perder o Moura, né? Porque ele pode dar oportunidade para desenvolvimento de outros produtos e também dele puro, né? Hoje, aqui no Paraná, se consome um volume razoável já de carne de Moura. A gente vai ter um colega aí, Charles Nowinski, falando aqui na feira sobre esse consumo, essa produção, né? E a gente, em melhoramento, aí aproveita essas qualidades e vai tentando chegar num produto um pouquinho diferente, talvez, mas com alguns objetivos. Bom, Renato, você vai concordar comigo que pesquisa, ainda mais uma pesquisa voltada para o melhoramento genético, leva tempo. Há quanto tempo essa pesquisa, esse melhoramento está sendo desenvolvido para se chegar nesse ponto em que vocês chegaram? Geralmente no melhoramento genético, se você pegar os dinamarqueses, por exemplo, vamos falar de genética industrial, de suinocultura industrial, né? Os dinamarqueses trabalham com Landrace desde 1890.
certo? A raça Landrace é uma combinação de diversas raças, mas o Landrace, como nós conhecemos hoje, ele ganhou muita ênfase por eles desde 1890. Nós estamos falando em mais de 100 anos, né? A Biribas tem 110 anos na família. A família Biribas, desde os bisavós, a suinocultura está sempre no DNA desses caras, né? E hoje, com a geração do seu Alcides Mioto, ela está há mais de 50 anos, tá? Nesse negócio de melhoramento genético. Nós estamos há 34 anos com eles, né? Trabalhando com eles. Então, o Moura não é tão antigo no melhoramento. É a raça mais antiga que nós temos, mas o resgate dela é recente. A importância econômica dela é recente, né? E eu te diria o seguinte, que quando você faz cruzamentos, a coisa é mais rápida, né? Você não faz tantas gerações de seleção, né? Agora a gente está selecionando o Moura, não quer perder as características originais do Moura, que é marmoreio, é qualidade de carne, e talvez a coisa mais importante do melhoramento hoje seja ampliar a variabilidade genética de Moura, resgatar a Moura onde ele estiver, trazer, multiplicar e colocar à disposição no mercado, que é mais um produto que nós temos na suinocultura. É um produto diferente, tá? Eu trabalho muito com melhoramento genético, não só na Biribas, mas também em outros lugares, né? Os objetivos são diferentes, né? A gente tem que saber distinguir uma coisa da outra. Renato, o que você destacaria de custo-benefício para quem produz porcos da raça Moura? Moura é um animal que cresce mais lentamente, tá? É um animal com capacidade de produzir 10, 12 leitões por leitegada, bem menos do que uma fêmea F1 de Landrace com Lajoie, então é diferente, né? É uma raça que se adapta muito bem às condições de criação semi-extensiva, ou extensiva mesmo, né? É uma fêmea que tem um comportamento de fazer seu próprio ninho, né? Se ela tiver a oportunidade de cortar o pasto, de recolher um feno para fazer seu ninho, ela vai fazer isso. Então, esse é um animal atrasado, né? Mas do ponto de vista de bem-estar animal, o que a gente tanto fala em bem-estar animal, talvez é um modelo bem interessante, né? Então, ela se reproduz muito bem, vai produzir 20, 22 leitões por forca por ano, né? Vai crescer mais lentamente, mas a deposição de gordura de marmoreio, que é a gordura intramuscular, ela ocorre principalmente no animal mais tardio. No animal mais tardio. Então a gente não pode querer pensar assim que eu vou produzir Moura para bater com 100 quilos com 5 meses de idade. Vai precisar de 7 meses, 8 meses. É da biologia do animal, né? É da fisiologia dele, né? Então, eu creio que Moura, o grande lance do Moura é você identificar a vantagem econômica dele. E a vantagem está na qualidade da carne. E o consumidor brasileiro, nós temos no Brasil mercado capaz de pagar mais por um produto diferenciado. Então o produtor vai produzir mais lentamente, vai produzir um pouco menos, mas a expectativa é de que o produto tenha um valor bem maior de mercado. E para compensar todo esse custo. Então você também concorda com a ideia que muitas pessoas que estão passando aqui pela feira na área da suinocultura estão afirmando que o próprio consumidor tem buscado uma carne suína de mais qualidade. Isso vai de encontro com a produtividade, ou seja, se temos produtores pensando em um porco com mais qualidade, sinal que está havendo demanda, está havendo mercado. Então realmente faz sentido pensar que o consumidor está buscando uma carne suína de maior qualidade. Você vai comprar uma carne bovina de gôndola em supermercado, você vai pagar um determinado valor. Se você vai buscar uma carne de Angus,
você vai pagar outro valor, né? Nós somos um país muito grande, tem muita gente em condições de comprar esse produto, tem gente que não tem condições de comprar, nós temos que saber disso também. Seria bom se todo mundo pudesse comprar, né? Essa é outra história, né? Mas tem gente que pode comprar e tem prazer em comprar, vai pagar, equivale aqui em Cascavel mesmo, já temos um exemplo aqui de um criador que está colocando essa carne no supermercado com outro valor, né? Então, a gente tem que, na suinocultura também, eu acho que nós devemos aproveitar essa variação de mercado e colocar ali o que o consumidor quer. E por que não? E o mercado asiático, por exemplo, importador de carnes pesado, importador pesado de carne suína do Brasil, ele quer um determinado produto. Os japoneses querem um produto, né? Os coreanos talvez queiram um produto parecido. E já os europeus, que ainda não são nossos importadores, mas que eu creio que em breve serão, eles já querem uma carne super magra, tá entendendo? Então, são coisas, são oportunidades que nós temos que, vou dizer assim, temos que explorar, né? Temos que saber aproveitar. E esses genótipos que nós estávamos falando aqui, eu acho que proporcionam explorar alguns nichos importantes de mercados. E vai depender do pessoal querer produzir, né? E já temos algumas experiências aqui de fomento da produção de moura, de industrialização e principalmente de colocação dessa carne no mercado, né? E tem que ver se eu quero fazer isso ou não. E quais são os benefícios que eu posso ter. Tem muitos benefícios. E a pesquisa, para finalizarmos, certamente continua para proporcionar ainda mais qualidade da carne do porco moura, não é, Renato? É isso aí. Muito obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente. Esperamos assim no ano que vem. Tá bom, muito obrigado, hein? Conversamos com o Renato Irgang, engenheiro agrônomo que atua há 34 anos na Biribas, falando sobre melhoramento genético na produção de carne suína da raça Moura.